chamamos de Estatutos de Shaw. Os Estatutos de Shaw são dois textos jurídicos aprovados em 1598 e 1599 pela Coroa da Escócia. Pela primeira vez, estes textos organizaram os maçons escoceses em entidades chamadas lojas e os submeteram a obrigações administrativas. Em Edimburgo, William Shaw confere à loja Mary Chapel o título de loja mais antiga do país. Excepcionalmente, Evan Rutherford e Joseph MacArthur estão dispostos a nos mostrar seus manuscritos mais preciosos. Este container tem os dois primeiros pequenos livros da loja de Edimburgo, Mary Chapel, número 1. Este registro começa em 1598. É a primeira vez que esse documento é mostrado ao público. Este é o primeiro Estatuto de Shaw e, como você pode ver, assinado por William Shaw, mestre de obras. O que torna a loja de Edimburgo muito diferente de qualquer outra loja é que nós temos registros que datam de 400 anos, desde 1599, e incluem o primeiro dos nossos livros de atas, os Estatutos de Shaw. Eles foram inscritos em nosso livro por William Shaw, que era mestre de obras naquela época. A melhor providência de William Shaw foi insistir que cada loja tivesse um secretário para manter os registros por escrito. O que mais um historiador poderia querer dele? Eles começaram a cobrar taxas específicas para a admissão. Eles organizaram mais as coisas, por assim dizer. E então, nesse sentido, ele inventou a maçonaria moderna, com a formalização de reuniões, etc. Os Estatutos de Shaw também consolidaram o antigo costume dos construtores, a palavra maçom. Dependendo de onde você estava, que nível alcançou, que estudos já fez, você receberia uma certa palavra ou um certo aperto de mão. Segundo os Estatutos de Shaw, era costume nas lojas escocesas da época, um mestre maçom não tinha o direito de dar trabalho para um trabalhador que pedisse por ele, a menos que o maçom desse a ele a chave correta, que era o código maçom. E por fim, há uma outra coisa intrigante nestes estatutos. Algumas palavras carregadas de significado e história, envoltas em um tipo especial de espiritualidade, a arte da memória. Ele estava imaginando um meio pelo qual os construtores preservariam seus segredos. Ele sabia que eles eram analfabetos, que não sabiam ler e escrever. Então, ele disse, durante o ano, vocês precisam memorizar uma coisa, e todos os anos serão testados na sua capacidade de repetir isso na loja diante de todos os outros. É claro que é uma surpresa encontrar não apenas uma alusão, mas uma referência muito clara à arte da memória em um texto que deveria regular o trabalho nas lojas maçônicas operativas. Porque é óbvio que, com a arte da memória, é uma tradição extremamente antiga, uma tradição intelectual que, de repente, aparece. A arte da memória é uma técnica de memorização muito antiga. Na antiguidade, ela foi usada pelos tribunos gregos e romanos para memorizar discursos longos. A originalidade desse método é que ele é baseado inteiramente na imaginação. Você imagina um edifício. Você entra nesse edifício e anda por ele. E você visualiza. Você registra. Coloca em sua memória diversos objetos e lugares deste edifício. E conforme você caminha e percorre o edifício, fazendo suas definições, você liga uma ideia sobre a qual quer falar a cada lugar na ordem certa. E depois, na hora de fazer seu longo discurso,
Na sua mente, você volta a entrar no edifício e recolhe as ideias nos lugares e objetos. É provável que a arte da memória tenha sido usada na loja a fim de memorizar os rituais. Essa técnica também permitiu que esses comerciantes construíssem dentro de si uma casa e um templo. Ao entrar no templo, eles faziam uma jornada interna. Em outras palavras, William Shaw incentivou esses homens a desenvolver sua própria personalidade. Ele sabia que havia alguma coisa dentro das lojas dos construtores que valia a pena preservar. Isso, é claro, levanta a questão como ele sabia o que queria preservar. E eu acho que a resposta é simplesmente porque ele era um membro da loja. Eu acho que ele foi o primeiro maçom. William Shaw morreu em 1602, apenas 3 anos depois da publicação de seus textos. Entretanto, seu sistema de lojas continuou a funcionar. E é provavelmente aqui que chegamos à chave do mistério da história da maçonaria. Um novo fenômeno iria ocorrer, sem dúvida. As lojas dos construtores iriam aceitar em seu meio, de tempos em tempos, homens que não eram do ramo. Estes recém-chegados ficariam conhecidos como cavalheiros maçons. Os primeiros a entrar para estas lojas eram aristocratas que trabalhavam para o governo e que eram responsáveis pela construção de diversos palácios reais e castelos, coisas desse tipo. Então, havia uma conexão entre os construtores e estes aristocratas, uma conexão de trabalho. Eles chegavam, eram iniciados e era a última vez que a loja os via. Eles não queriam participar da organização social, só estavam intrigados por seus segredos e pelos rituais. O papel dos cavalheiros maçons na história da maçonaria foi essencial. Um desses cavalheiros maçons ilustra perfeitamente o estado de espírito destes homens. Sir Robert Moray, iniciado, por ironia da história, na loja Mary Chapel. Ele era general contramestre do enfraquecido exército escocês perto de Newcastle, e diversos membros da loja de Edimburgo estavam claramente envolvidos com o exército. Então o admitiram como membro da loja. O rei disse sobre Robert Moray que ele era um homem que tinha uma igreja própria. Ele era seu próprio chefe, com suas crenças próprias. Eu acho que ele era um maçom único, também que tinha sua própria maçonaria. Na época de sua iniciação, Robert Moray recebeu uma marca de maçom, um símbolo, o pentáculo. A marca é uma antiga tradição dos construtores. Cada maçom era obrigado a marcar suas pedras a fim de receber seu salário. Durante a vida toda, Murray se identificou com esta marca e a utilizou em diversos documentos, principalmente nas cartas que enviava a seus correspondentes. Ele não escolheu uma marca aleatória. Ele escolheu o pentáculo, que é um símbolo muito antigo com uma grande carga de significado simbólico. Ele aprendeu bastante naquela reunião que ele poderia confiar na sua marca pelo resto da vida sem mesmo ter de voltar a uma loja. E depois, ele tornou-se a principal força, eu acredito, por trás da fundação da Royal Society. Isso tudo poderia ser pura obra do acaso? Nós encontramos Robert Moray de novo em Londres, apenas 50 anos antes da criação da Grande Loja. E foi ele que se tornou uma das figuras principais da fundação da Royal Society. Foi devido à influência de Moray sobre a família real inglesa que a Royal Society obteve sua própria sede e seu nome. Então ele foi uma figura muito importante, sem dúvida, a partir de 1666. E também dizem, é claro, que ele era um maçom. Sua filosofia era, seja isso considerado ou não maçônico, de muita tolerância. E ele misturava-se com homens de todos os tipos e crenças. E isso tornou-se
Uma das maiores características da Royal Society. Ninguém ali discutia religião ou política. Eles se socializavam e falavam de ciência. Houve outros Robert Morays, outros cavaleiros maçons que foram iniciados nas lojas escocesas. Eles iriam a ser os vetores de um novo sentimento de fraternidade, porque alguns deles acabaram introduzindo na Royal Society um estado de espírito que mais tarde caracterizaria os primeiros clubes maçônicos de Londres. E esse, para mim, é um período fascinante, porque tem a grande pergunta que ninguém ainda respondeu satisfatoriamente. Por que eles fizeram isso? O que estavam fazendo? Eu acho que a coisa mais próxima é uma ideia que estava se desenvolvendo nos 30, 35 anos anteriores. Eles estavam procurando uma forma de diminuir a distância, de passar por cima das dificuldades políticas e religiosas e conseguir reunir as pessoas. Poderíamos considerar que esses cavaleiros maçons e os construtores escoceses que os receberam eram maçons? A maçonaria foi inventada pelos escoceses no século XVI ou pelos londrinos em 1717? Os escoceses acreditam que ela começou lá. Os ingleses acreditam que começou na Inglaterra. A questão são palavras absurdas como operativa e especulativa, sendo aplicadas à maçonaria. E a hipótese é que apenas a forma especulativa poderia ser válida, que só se pode ver o que está surgindo a partir do momento em que a grande loja foi estabelecida. É uma questão de definição. Depois que surgiram lojas com iniciações maçônicas, com homens que não eram construtores dentro delas, isso parece maçonaria para mim. Houve um tempo, no fim do século XVII, em que havia maçons antes mesmo de haver lojas. E, provavelmente, antes de alguém falar em maçonaria. E eis a nossa história real. Eles prometeram restaurar os templos dos cristãos. As relações interpessoais, longe das vicissitudes das guerras e conflitos, favoreceram o aparecimento de um novo elo, a fraternidade. O simbolismo da maçonaria por acidente histórico serviu como a base sobre a qual foi transplantada a necessidade de contato humano sem qualquer rótulo específico. Esta é uma necessidade humana que sempre fez parte da história do homem. Com sua mitologia das construções, a maçonaria quis ilustrar a imagem da construção interna do homem. Com seu objetivo de elevar o homem terreno até os céus, a maçonaria alega trazer uma nova espiritualidade. Uma espiritualidade cuja força veio das inter-relações humanas. Muitos elementos diferentes, assim, foram reunidos para criar a maçonaria. Os construtores escoceses, os antigos encargos ingleses, o surgimento dos clubes londrinos, a criação de organizações de ajuda mútua. Uma elite obcecada tanto pelas relações interpessoais quanto pelo progresso científico. Todos esses fatores foram reunidos e se fundiram para criar uma das partes mais fascinantes da história humana. Uma história rica, sobre a qual as pesquisas estão apenas começando. Uma história que continua a ser escrita. Versão Marshmallow São Paulo. Alexandre Rossi está de volta na nova temporada de Missão Pet. Estreia próximo sábado, 10h15 da noite, no Nat Geo.